Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo número 1, versículo 7, está escrito assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Feche os teus olhos e ore comigo nesse momento. Deus, obrigado por esta leitura, obrigado pela tua palavra. Agora vem conversar conosco, vem falar, ó Deus, em cada coração. E ministrar, meu Deus, aquilo que tu desejas. Tu tens a liberdade para fazer o que desejas, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Graças a Deus. Queridos, por favor, se assentem na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós já temos aprendido e você já sabe que existem algumas coisas que Deus não pode fazer. E Ele não pode fazer não porque não tenha poder, Ele não pode fazer porque Ele limitou o seu poder pelo seu caráter. Existe um texto que eu gosto muito na palavra de Deus, lá no livro de Salmo, capítulo 138, versículo 2. Algumas traduções diz que Deus colocou a sua palavra acima dele mesmo. Outras traduções trazem que ele colocou a sua palavra e o seu nome acima dele mesmo. E isso traz uma compreensão bastante interessante, importante para todos nós. A palavra de Deus diz, entre tantas coisas que Deus não pode, Ele não pode mentir, Ele não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz também que Ele não pode mudar. Então, em termos de mudança, Ele decidiu não saber nada. Então, se tem algo que Deus não sabe, e sempre quando a gente se refere a Deus, com essas palavras a gente precisa ter muito cuidado. Ele não sabe, não é porque Ele não tem a capacidade, poder para saber, mas porque Ele decidiu assim fazer. Também é a mesma coisa com relação aos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele lança os nossos pecados no fundo do mar e deles não se lembra mais. Então nós temos um Deus aqui que decide pelo seu amor não lembrar de determinadas coisas a seu respeito. Ele decidiu saber só o que o amor quer saber. E é muito importante que a gente caminhe nessa compreensão, porque esse Deus não saber mudar, porque lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6, vai dizer: eu, o Senhor, não mudo. Então, a verdade é que em termos de mudança, Deus decidiu não saber nada, mas ao mesmo tempo, e aí eu quero que você preste bastante atenção, a respeito de transformação, Ele decidiu saber tudo. Porque se Deus não muda, a palavra de Deus fala que Ele trabalha com transformação. Deixa eu explicar isso para você com mais precisão. Deus decidiu, sem mudar, sem perder as suas características, se manifestar de maneiras diferentes. A Bíblia fala que a graça de Deus é a graça multiforme. Isso também Pedro se utiliza em sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 10.
Diz assim o texto: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O apóstolo Paulo vai chamar a sabedoria de Deus também de multiforme em Efésios 3:10. Ele diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, se é verdade que Deus não muda, e a Bíblia diz isso categoricamente, é também verdade que Deus decidiu, na sua sabedoria, se manifestar de maneira diferente. A Bíblia chama isso de multiforme graça e de multiforme sabedoria. Por isso, essa é a nossa confiança. A nossa confiança é que nós cremos no único Deus verdadeiro, que mesmo não mudando em sua essência, Ele se manifesta de maneiras diferentes, sem perder as suas propriedades, sem perder a sua justiça, sem perder a sua santidade, sem perder a sua misericórdia. Ele se manifesta. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para manifestar essa multiforme graça, para manifestar essa multiforme sabedoria. O apóstolo Pedro diz que nós somos chamados para manifestar as virtudes daquele que nos chamou. E aqui nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento, porque essa maneira de Deus se manifestar, não apenas na natureza de maneira tão exuberante e diferente. Existem algumas pessoas que têm dificuldades de entender a criação, quando os cientistas, eles começam a fazer os seus estudos e vão diminuindo as partículas da criação até a menor, e veem que tudo de fato tem uma origem comum. Aí você olha as pessoas fazendo, olha só, viu, o chimpanzé em sua composição é muito parecido com o homem. Aí outros chegaram e disseram, não, mas o rato também, o rato é muito parecido em sua composição. E aí vão buscando elementos. Agora, irmãos, isso não seria diferente. Isso só mostra de fato a maneira que Deus escolheu para se manifestar, aquilo que tem origem no mesmo lugar, em Deus. Foi Deus que fez isso. Então, se forem fazendo as dessecações, dissecando tudo que precisa ser dissecado, eles vão chegar em algum momento em uma partícula, em um elemento que são comuns para todos, porque tudo que foi criado na mão de Deus. Isso mostra o poder de Deus, isso mostra aquilo que o Senhor fez com o poder da sua palavra, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, mais precisamente no capítulo 1. Agora, quando se refere a Ele, a sua pessoa, se alguém quer conhecer Deus, tem que olhar para você. Se alguém quer conhecer a Deus, tem que olhar para Jesus. E esse Jesus está onde? Em você. A Bíblia diz que nós somos a habitação de Deus, e que hoje nós somos o corpo de Cristo na terra. Agora, eu gosto muito da expressão do apóstolo Pedro, que fala a respeito
da nossa fé sendo provada como muito mais do que o ouro perecível. E é interessante, porque o ouro dentro da palavra de Deus tem essa simbologia de valor das coisas eternas, porque o ouro você conhece, sabe, o lastro que os países por muito tempo usam para os seus valores monetários. Hoje está um pouco diferente, mas sempre foi assim na história, que aquilo que se emitia de moedas, né, de cédulas, precisavam ter num certo lugar, num banco, a quantia correspondente em ouro, porque o ouro é de valor perene. O ouro não perde o seu valor. Você pode encontrar uma barra de ouro que tenha sido perdida milhares de anos atrás, e se você a encontrar, o valor dela continua atualizado. E é muito ilustrativo e significativo a forma como o apóstolo Pedro se utiliza, e não apenas ele. A Bíblia Sagrada vai fazer essa menção em vários momentos, quando se refere também ao povo de Israel. Diz lá no capítulo 13 do livro de Zacarias, que o remanescente de Deus seria refinado, purificado como ouro, e eles seriam então de fato o povo de Deus. Então essa figura está muito presente nas comparações que se faz com o povo de Deus. Então é preciso a gente entender um pouquinho a respeito disso, porque também a Bíblia diz, lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 20, que faz menção da igreja do Senhor Jesus, o candelabro que lá está prefigurado, e as estrelas. Deixa eu ler para você que você vai entender. Apocalipse 1:20 diz assim: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste, João, o evangelista, viu, na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros, que ele diz de ouro ali anteriormente, são as 7 igrejas. Então a igreja, ela é representada no livro de Apocalipse por um candeeiro, um menorá, uma lâmpada com 7 hastes de ouro. E isso é muito significativo. Por isso, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente precisa começar a entender a partir dessa verdade. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, que Deus vai trabalhando em nós os elementos eternos, porque o ouro tem essa representação de valor perene, de valor eterno, como eu já disse, para que a gente entenda o trabalhar de Deus na nossa vida, as transformações que Deus, Ele quer fazer em nosso coração. O apóstolo Paulo diz que a nossa fé, ela precisa ser provada como ouro. Provada como ouro. E aí, a gente vai observar que o ouro tem uma propriedade que os especialistas chamam de ductibilidade. O ouro é o elemento mais dúctil. Essa ductibilidade é a capacidade de você pegar uma pequena quantia do elemento e fazer
trabalho minucioso e estender, esticar, achatar e fazer aquilo se transformar em algo comprido, ou como uma folha chata, né? Ou de uma forma que você consiga trabalhar com ela como chapas. E o ouro é o mais dúctil, é o que tem maior ductibilidade, ao ponto de que, se você pegar 1 onça de ouro, que é aproximadamente 30 gramas de ouro, você pode fazer um fio sem ele romper. 30 gramas de ouro, você pode pegar e fazer um fio de 80 quilômetros. Você pode pegar 1 grama, você imagine, 1 grama de ouro, e você pode ir afilando e fazer 1 metro quadrado. Hoje já se coloca ouro em tratamentos de pele. Hoje já se faz até culinária com ouro. Você já viu aqueles capacetes de astronauta? Quando o astronauta sai da atmosfera terrestre, todos os elementos, os gases que nos protegem, lá não tem. Lá no espaço não tem. Então o que acontece? Eles precisavam descobrir um jeito de que o Sol fora, que o corpo do astronauta fora da atmosfera terrestre pudesse suportar a incidência da luz solar, principalmente nos seus olhos, que seria desastroso se não tivesse proteção. Então o que eles fizeram? Eles pegaram ouro e começaram a filar. E fizeram vários tipos de processo, até que eles criaram do ouro uma película transparente, como se fosse de vidro. E aí eles colocam, e assim que até hoje, colocam na frente do capacete, e eles podem estar fazendo as suas missões fora da crosta terrestre. Por quê? Porque o ouro foi trabalhado de tal forma que aparentemente perdeu até as suas características, mas não perdeu. Apenas foi processado de tal forma que aquilo se transformou numa fina camada que protege os olhos e o rosto dos astronautas. E isso é para você entender o que a Bíblia fala a respeito da nossa fé, a respeito da nossa vida. Porque por mais que você passe por lutas, problemas, dificuldades, ansiedades, circunstâncias difíceis, a palavra de Deus fala que aquilo que é de Deus está sendo trabalhado na sua vida, mas toma as formas que precisa ser tomado para tudo que é necessário na sua vida, mas não perde as suas propriedades, continua sendo ouro, porque a representação do próprio Deus, aquilo que de Deus tem em mim, e aquilo que de Deus tem em você, quando você entende isso, é trabalhado essa fé, é trabalhada de maneira profunda, de maneira que você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses capítulo 4, versículo 11 e 13, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em
toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. É essa parte, é isso que de Deus nós temos, que pode vir o fogo da aflição, enfrentamos dificuldades, problemas, pandemia, mas a nossa fé é trabalhada por Deus. Nada faz perder a essência da nossa fé. Nada faz perder aquilo que de Deus nós temos. O que de Deus temos é que precisa ser trabalhado. Por isso que o apóstolo Pedro vai falar a respeito de essa provação da fé que redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E aí é importante, né, que a gente entenda também, porque às vezes isso fica meio que perdido em tantas coisas que nós ouvimos, passamos e vivenciamos, né? Que quando o fogo, que é isso que a palavra de Deus está se referindo, provado, fogo, né? Quando o fogo incide sobre o ouro, não é para tirar o ouro do ouro. O fogo só vai tirar do ouro aquilo que não é ouro. Quanto mais o fogo incide, o fogo não queima o ouro, o fogo purifica o ouro. E às vezes a gente não está conseguindo alcançar isso de maneira clara, porque as lutas vêm sobre a nossa vida, as dificuldades começam a incidir sobre nós, e em vez de nós estarmos com o nosso coração nessa confiança, Deus está trabalhando o que tem de eterno na minha vida. Tudo que for destruído por esta circunstância vai ser destruído porque precisava ser consumido. Mas o que de Deus está aqui, o que de Deus está em minha vida, isso o fogo não consome. Porque o nosso Deus, e aí vem um texto que muitos usam para amedrontar as pessoas. Quando lá no livro de Hebreus, o capítulo 12, versículo 29, diz, o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí as pessoas se utilizam disso para aterrorizar. Mas quando você lê o texto todo, o capítulo 12 todo, você vai ver que o apóstolo ou o escritor de Hebreus, ele vai falando a respeito do trabalhar de Deus. A partir do verso 5 ali do livro de Hebreus até o verso 11, ele fala a respeito de nós como filhos que são disciplinados por Deus. E aí, lá no versículo 10, na parte B, ele diz, isso acontece, sabe para quê? A fim de sermos participantes da sua santidade. É no mesmo texto do capítulo 12. E no verso 27, um dos textos que a gente já se utilizou aqui para falarmos sobre todos os acontecimentos que estamos vivendo, ele diz que aquilo que é abalável
precisa ser abalado para que aquilo que é inabalável permaneça. Aquilo que não pode passar, permaneça. A gente, quando enfrenta essas lutas, essas dificuldades, sejam elas de que natureza for, precisamos ter no nosso coração a convicção de que o que Deus está fazendo, o que Deus está trabalhando na nossa vida, é para tirar toda a escória, todas as impurezas, e fazer com que nós, de fato e de verdade, sejamos o que Ele quer que nós sejamos. Aqui, irmãos, nós precisamos ponderar, porque às vezes a gente fica pensando que o Evangelho de Jesus é para fazer bode se transformar em ovelha, lobo se transformar em cordeiro. Não. O Evangelho é para que ovelha pare de viver como bode e cordeiro pare de ter comportamento de lobo. É isso que o Evangelho vem fazer conosco a partir do novo nascimento. Você nasceu de novo. Agora, a missão do Evangelho, do ensino da palavra de Deus, é para mostrar para você que agora você tem uma nova vida, você tem uma nova natureza, e que agora você não precisa e nem deve mais viver como se ainda estivesse no mundo, vivendo no sistema do mundo. Agora você é ovelha do seu pasto. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, diz a Bíblia Sagrada. Por isso, hoje, eu quero te desafiar a você manter a sua fé, a sua firmeza em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei em que a sua fé está sendo provada. Pode ser que seja na área financeira, pode ser que seja na área física, relacional, eu não sei, mas eu posso te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, o que a palavra de Deus nos fala, que uma vez confirmado o valor da vossa fé, meu irmão e minha irmã, mais do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, vai redundar, como diz o texto, em louvor, glória e honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo, para a sua alegria, para o valor eterno que você tem, seja cada vez mais manifestado, em nome de Jesus Cristo. Não deixe, não permita que nenhum tipo de luta, de angústia, de situação adversa, faça, meu irmão, você esmorecer, porque aquilo que de Deus está em você, não pode ser destruído. O fogo só queima o que não é ouro, o ouro permanece. Quanto mais incide fogo sobre ele, mais puro fica, para a glória do nosso Deus. Assim é a sua vida. E quem recebe essa palavra, diga amém, diga graças a Deus. Fique em pé e deixe eu orar com você nesse momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, por esse momento tão especial. Pai, que essa palavra
entre no coração dos nossos irmãos que aqui estão e faça a obra que precisa ser feita. E na vida daqueles que em algum momento também estarão entrando em contato com esta palavra. Seja abençoador. Seja, meu Deus, algo que faça diferença na sua vida. Em nome de Jesus Cristo eu te peço. E eu te agradeço, meu Deus. Muito obrigado. E todos digam amém. Digam graças a Deus.